Olá, gente. A gente está aqui agora começando o primeiro 30 minutos de prosa, aqui da nossa querida LASO, Academia de Letras e Artes da Zona Oeste, aqui da cidade do Rio de Janeiro. E começamos aqui nada mais, nada menos do que a dona Sônia Abreu, a vice-presidente da nossa academia. E eu vou deixar a Sônia falar um pouco dessa história. Vamos começar a falar um pouco da história da LASO. Tá bom. Então vamos começar rapidinho. Falar um pouco da LASO, que é o nosso primeiro programa, que você faz um pouco. A LASO surge de uma outra ideia de uma academia. Era uma academia gastronômica, mas que depois não deu muito certo. Mas nós ficamos com uma vontade danada de pertencer a uma academia. E isso era uma coisa que estava assim dentro do meu coração há muito tempo. Porque eu pertenço à AW, Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras. Fui a primeira pessoa da Zona Oeste a ser convidada a participar da AW em 2000. E depois, em 2001, da ALAP, Academia de Letras e Artes de Paranapuã. Originária da Ilha do Governador, mas que também se reunia lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. E isso de ter uma academia aqui na nossa região era um negócio assim que me sempre batia, né? Muito forte, esse desejo. Então, quando nós ficamos animados de fazer a tal da academia gastronômica, e depois não deu certo, falei, Ieda que estava fazendo a parte burocrática, essa parte de encaminhamento, de registro, ela que iria fazer isso. Falei, Ieda, vamos aproveitar que está todo mundo meio empolgado com a ideia, vamos fazer a nossa academia? E a Ieda topou. Eu falei, Ieda, quem vai ser presidente? Eu falei, eu não posso. Porque eu agora sou terapeuta, não estou tanto no campo da cultura. E aí eu falei, fica você que entende dessas determinadas coisas, desses registros, dessas coisas. E aí ela falou, mas só sou presidente se você for a vice. E assim nós começamos a convidar as pessoas, alguns que estavam já empolgados com a ideia. O Fábio Cardoso, por exemplo, já estava nesse bolo. Já estava mordido pela mosquinha azul. E depois nós fomos convidando outras pessoas, e cada um foi convidando os seus amigos, e aí, hoje nós somos 37, né? Exatamente. 37 hoje nós somos 37 acadêmicos. Agora me conta uma coisa, Sônia. Como surgiu a poetisa Sônia? Bom, a poetisa Sônia surgiu como uma boa aluna de redação. Então, eu já com meus 8 anos participei do primeiro concurso de redação do jornal à noite, e eu tirei primeiro lugar e ganhei um velocípede. Depois eu participei de outros em 78, em 1958, ou 59, eu participei de um outro concurso da Semana da Asa, e tinha que fazer uma redação sobre Santos Dumont, organizado pelo Campo dos Afonsos, e eu ganhei também. Então eu tenho uma medalha de colaborador da Semana da Asa, e essas coisas sempre foram, quer dizer, a escrita sempre fez parte da minha vida muito fortemente. E ler, né? Muita leitura, sempre. Muita leitura. Ler escondido debaixo do lençol, essas coisas todas a gente fazia. Ler muito. Depois, no ginásio, né, que naquele tempo era ginásio, no ginásio tinha o jornalzinho O Arauto no meu colégio, e eu era uma das colaboradoras. Eu achava que estava fazendo trova, porque naquela época, 1960 e pouco, estava muito em alta as trovas.
Mas eu estava fazendo umas quadrinhas, mas eu pensava que era trovas, porque a trova tem a sua métrica, tem que ter os seus requisitos, e que muita gente acha que está fazendo trova e não está. Mas eu achava também, e escrevia para o jornalzinho. Depois eu comecei a escrever outras coisas mais adiante. Depois a gente casa e para de escrever, né? Cuida de filho. Eu morei em Paranaguá, morei em Curitiba, morei em Paranaguá, morei em Santos. Depois aqui eu vim para Campo Grande. Eu vim para Campo Grande em 1971. Minha filha já tinha 2 anos. E aí é cuidar de filho, levar a criança para a escola, mas... Só comecei a escrever mesmo mais adiante um pouquinho, mais para 1980 e alguma coisa. Só que eu tive um companheiro que tinha ciúme das coisas que eu escrevi e queimou tudo. E aí eu prometi a mim mesma não escrever nunca mais. Eu tinha muita coisa, mas ele queimou tudo. E aí... Quando eu fui, aí a vida vai tomando um outro rumo. Houve uma época em que eu fui secretária da igreja de São Dimas, lá em Padre Miguel, e o meu padre me levou para uma missa de cura e libertação, lá em Nilópolis, na igreja de Nossa Senhora da Conceição. E ao ver aquela missa de cura, as pessoas assim tão envolvidas, a fé parecia que a gente podia pegar, a gente podia sentir, era uma energia muito grande, era uma coisa muito forte, uma emoção, todo mundo com as mãos para cima. E eu, quando cheguei em casa, escrevi. Depois de uns 4 anos sem escrever nada, aí eu escrevi. E comecei a escrever. E em 98, eu já estava trabalhando na FEUC como professora de yoga para a terceira idade, e tinha assim na pilastra do pátio, tinha um concurso de poesias em Sepetiba, primeira mostra de poesias em Sepetiba, e podia escrever 3 poesias. E aí eu escrevi 3. Escrevi aquela que eu escrevi depois que eu cheguei da missa, e mais outras 2. E eu tirei o 10º, o 6º e o 1º lugar, justamente com esta poesia. E aí, enquanto nós esperávamos o resultado, e o meu padre, que foi o padre Isaú Filho, que foi o meu intérprete, o intérprete desta poesia, porque ele fazia questão. Essa poesia ele gostava muito. E ele tirou o 1º lugar de intérprete também. E a gente conversando, esperando o resultado, ele me perguntou: Sônia, você se lembra quando foi que você escreveu mesmo essa poesia? Aí eu lembrei, lembra aquela missa que você me levou? Aí que eu entendi a minha libertação, que era a missa de cura e libertação. Aí eu entendi o que foi que aconteceu comigo, o milagre que tinha acontecido comigo, a minha libertação. E daí eu passei a usar o pseudônimo Fênix, que renasce das cinzas, né? E passei a ganhar um monte de concurso. Muito bem, sim. Agora, antes da gente encerrar esse bloco, eu gostaria que você lesse uma poesia sua pra gente aqui. Que é essa? Pode essa ser, que foi. Perfeito. Essa que foi a causa de tudo, né? O começo de tudo. O começo de tudo. Vai nos brindar com essa poesia a nossa Mãos. Sônia Abreu. Mãos que clamam. Mãos que solicitam a graça do Pai. Pai nosso que estás no céu, venha a nós que somos filhos. Filhos que muitas vezes, num minuto, num lampejo, esquecemos do desejo de ti procurar e no irmão te encontrar. Estas mãos que ora vazias querem a ti aclamar, são as mesmas, arredias, que negam o amor doar. Mãos que hoje são sedentas, ontem, muito desatentas, negaram o pão
desdenhar o pedido do irmão que, faminto, só pediu por amor do Deus maior. Essas mesmas mãos que agora querem pedir teu perdão são as mesmas que outrora bateram no rosto, espancaram, quem sabe até já mataram. Ó Senhor, por piedade, socorrei-nos com bondade, acolhe de novo nossas mãos. Fazei-nos bons de verdade, que nossas mãos façam arte, gestos de fraternidade, carinho, afeto e amor. Que honremos finalmente o projeto inicial. Mãos de trabalho e construção de um mundo mais irmão. Então essa foi a poesia que foi a minha libertação e tirou o primeiro lugar na primeira mostra de poesias em Sepetiba em 1998. A gente vai voltar no segundo bloco e você aguarde aí, não saia daí e continue com a gente. Daqui a pouco a gente volta. E voltamos agora para o nosso segundo bloco, nosso 30 minutos de prosa. E estou aqui com a Sônia Abreu, né? Poetisa Sônia Abreu. Não é só poetisa, não, tem muita coisa que a gente vai descobrindo aqui aos poucos, tá? E eu queria que você falasse sobre agora as premiações. As premiações são muitas aqui, estou vendo aqui. Acho que você falasse aqui as suas premiações. Bom, tem algumas coisas, eu acho que de 6 a 7 moções da Câmara Municipal e uma da Assembleia Legislativa. Mas eu não tive tempo de catar isso. Agora, tem umas premiações assim, que são muito importantes para mim. Esta aqui, por exemplo, foi um prêmio que eu ganhei na Pedra de Guaratiba, num evento que destacava não só a poesia, mas destacava também a música. E como eu tinha um poema que, aliás, eu tenho 5 poemas que foram musicados. E eu convidei um amigo para tocar violão, para a gente apresentar um dos meus poemas, que é assim, meio um boleirão, sabe? E aí nós ganhamos o prêmio de revelação, ele tocando e eu cantando, e o meu poema, então, foi bem valorizado aí com este prêmio aqui. Então, eu acho, não me lembro mais qual foi o ano. Vai querer escutar? Não é bom, né? É bom? Queremos sim, claro. Queremos, então claro. tá. Vamos sim. Eu acho que eu sei de cor. É Amares, o poema Amares. Foi um goleirão. Depois até passo essa partitura para você, para um dia a gente apresentar. Combinado. Vamos lá? Se me amares ainda, depois que te diga que tudo acabou. Se me amares ainda, me dirás que é mentira, que só começou. Por ainda me amares, jogarás pelos ares sinal e papel. Por ainda me amares, saberás. Ih, esqueci. Os seus beijos, apesar dos pesares, e por demais me amares, dirás que me queres acima de tudo, e por demais me amares, ficarás junto a mim em todos os lugares, e porque me quiseste, seguirei contigo pela vida fora. Se me amares ainda, depois que te diga que tudo acabou.
Pois é, né? Mas agora que Além ficou bem... de poetisa, cantora. Então, esse aqui, então nós ganhamos e ficou legal com bongô, né? Ficou legal pra caramba. Este aqui, no tempo em que aqui na nossa região existiu a Coordenadoria de Cultura, uma coordenadoria especial de cultura, que Nancília Pereira é que era a coordenadora, nomeada da cidade do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro. E essa coordenadoria especial, então, cuidava assim, regionalmente da nossa cultura. Então, Nancília criou um monte de eventos e nós ganhávamos um dinheirinho, porque a gente sempre sonhou, nós poetas e escritores, sempre sonhamos em ganhar um dinheiro, porque o músico ganha, o cantor ganha, e o poeta acha que o poeta não precisa ganhar. Precisa? Não. Dançarino ganha? Sim, dançarino, todo mundo ganha, menos o poeta. E Nancília, que poeta, escritora de livros infantis também, e a Nancília então puxava, né, a nossa sardinha, né, a brasa para a nossa sardinha. Então, esse aqui foi um dos prêmios que eu ganhei de expressão cultural em 2008, pelos projetos que eu já tinha feito. E esse aqui? Este daí, este aí também é bem especial. Esse aqui não vai. Será que dá para tirar aqui? É que ele está meio soltinho aí, um pedacinho. É porque ele está segurando os livros. Segurando os livros. Opa, pronto, deixa assim. Não faz mal. Deixa assim, para poder pagar ele aqui. Ele é um prêmio que eu ganhei em São Paulo, concurso Kleber Onias Guimarães, do Conselho Comunitário de São Paulo, em 2004, quando eu ganhei um primeiro lugar nacional, com a seguinte poema. Tempo de poeta. As raízes da minha poesia alimentam-se de meus sentimentos e floresço poemas sem rima, de acordo com o tempo. Se é inverno, hiberna a poesia que vai frutificar no verão. A tristeza e a saudade brotam da caneta e salgam o papel. Se é verão, saboreio o fruto verso e me lambuzo com o gosto da vida e o mel da ternura. Na primavera, ouço o canto do soneto e sonho em azul. E neste outono, me aqueço ao sol que doura o céu e brinco com as palavras que caem no caderno arrancadas pelo vento da tarde. Isso, ganhei em primeiro lugar. Mas aquela frieza de São Paulo, os paulistas que me desculpem, mas sabe que não me ofereceram nem um copo d'água no dia da premiação? Deus do céu. Meu Deus do céu. Um copo d'água me mandaram. Não, eu fui lá, receber o prêmio, receber isso aí. Fui lá e eles fizeram uma reunião lá num auditório, tudo, mas não teve lanchinho, não teve nada. Não. Chega aqui o pessoal. Não, aqui a gente procura fazer tanta festa, né? Pois é. Lá foi assim. O que mais que tem aí? Tem um outro aqui, que é também da Coordenadoria de Cultura. Esse foi de 2006. Provavelmente, esse de 2006 teve a ver com o fato de eu ter coordenado algumas vezes o Circuito Literário Conversa com Verso, que foi o grupo de poetas que nós criamos em 1998. Em 1998, nós criamos o Circuito Literário Conversa com Verso, e aqui foi uma antologia que fizemos quando fizemos 10 anos. Então, reuniam os poetas todos de Campo Grande, né? Porque aqui a ilha de Guaratiba, a Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, tudo era Campo Grande. Então, não havia essa divisão que hoje há. Campo Grande lá e Guaratiba para cá. Antes era uma coisa só. Então, éramos todos parte do mesmo grupo, né? Mesmo a nível de governo.
Nível de governo, não existia, era uma só administração regional. Depois dividiram, mas eu não vi nenhuma melhora, não percebi nada, nem em Guaratiba e nem em Campo Grande. E a gente, então aqui nessa antologia tem gente da Pedra, tem gente da Ilha, tem gente, e o povo de Campo Grande também. Né? E a gente, eu sou da fundação, em 98, em 99, e fui coordenadora do circuito durante algumas gestões. E essa premiação deve ter sido pelos projetos que nasceram durante essas minhas gestões. Eu estou vendo aqui vários livros vários livros. Não são todos meus. Eu queria que você falasse aqui o que são esses livros aqui, tantos livros que você trouxe. Eu fiquei assustado aqui. Eu disse, meus são só esses 3. O que são? O que são esses livros? Conta pra gente. Em 2000, eu ganhei uma premiação e passei a circular um pouco mais. Passei a ser convidada para participar de eventos. Então, entrei para a ABL, entrei para Paranapuã e comecei a fazer alguns cursos também de gestão de projetos sociais da PUC. E comecei a ficar assim, empolgada com o cooperativismo. Eu fiz 2 cursos de cooperativismo. E aí eu fiquei pensando, poxa, nós somos poetas há tanto tempo e só algumas pessoas são escritores, têm livros. E ganham dinheiro com a sua obra e a divulgação, né, da sua obra. Vou criar a cooperativa dos escritores. Depois eu fui, aí, como coordenadora do circuito, passei a ideia. Mas depois eu fiquei pela receptividade, todo mundo muito empolgado com a ideia de publicar livro. Mas o cooperativismo, nas suas regras, né? 20 cooperados no mínimo, todo mundo tem que dividir trabalho, dividir investimento, dividir prejuízo, dividir despesa, tudo é dividido. Tudo é dividido. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza, é um casamento. É um casamento. E aí eu vi que a coisa começou a murchar, a ideia começou a não ter tanta receptividade. Eu me lembrei que no tempo em que eu era vendedora de cosméticos e líder de vendas, líder de grupo de vendas de vendedoras de cosméticos, nós fazíamos um tal consórcio. Uma linha grande de tratamento, nós dividíamos, nós parcelávamos. E sorteávamos naquele grupo de pessoas que estavam fazendo parte, nós sorteávamos quem é que iria receber no mês, a partir da parcela de cada uma linha completa. E lógico que a linha completa se acabava, porque o cosmético se consome. Então, aqueles grupinhos de consórcio que nós fazíamos tinha uma rotatividade grande, nós estávamos sempre atendendo, porque quando todas elas eram no mínimo 6, fazíamos com 6 meses de sorteio, todas 6 sendo premiadas, e acabavam os produtos e a gente vendia de novo, e aí ficava... Lembrei do consórcio dos cosméticos. E falei, eu vou bolar o consórcio dos livros. E aí não existe, aí fui ver a legislação, não existia naquela época, só existia para imóvel, para carro e para alguns poucos bens que podiam ser feitos com consórcio assim, registrados, né, oficiais. Falei, mas vamos fazer o nosso consórcio particular. E aí juntei quais seriam as nossas despesas. A despesa de gráfica, a despesa do coquetel, em grande estilo. Lógico, claro. Lançamento em grande estilo. Tem que ser. O coquetel, a gráfica, a ornamentação, que era assim,
com equipana, com tudo muito, com toda a pompa e circunstância. E fazíamos um show, cada um com a sua característica. Nós fazíamos um verdadeiro show. E tinha mais uma outra despesa que eu não estou lembrando agora. Depois, se eu pegar o papel, eu digo para vocês. E nós fizemos 12 pessoas, 12 consorciados por ano, um livro a cada mês. Todos pagavam a sua mensalidade. Chegamos a um consenso que o livro, para ter lombada, tem que ter no mínimo 64 folhas, 64 páginas, aliás. E aí fizemos o sorteio da ordem de lançamento do livro. Então, aquele que por acaso tivesse sido sorteado para ser lançado no próximo mês, mas ainda não tinha feito, então fazia uma troca com outro colega e tudo, mas de modo que o ano ficou todo programado. Tanto para a gráfica, como para o pessoal do coquetel, o pessoal da decoração. Todo mundo fez um preço mais barato, porque tinha garantia de receber aquele dinheiro à vista. À vista e em dinheiro. E tinha uma programação pro ano. Tinha uma programação para o ano. Exatamente. Entendeu? Perfeito. Aí o que aconteceu? O meu livro que eu tinha feito, que aliás eu tinha inscrito num concurso de livros inéditos, tinha tirado o primeiro lugar, um concurso em Goiânia. Tinha tirado o primeiro lugar de livro inédito, mas ele não tinha 64 páginas. Aí eu criei uma segunda parte, essa primeira parte que era o livro original, né? Era toda uma verdadeira história de amor, impossível, esse amar, essa coisa toda. Mas aí eu criei uma segunda parte de um cunho mais social. Aí acrescentei, coloquei no livro, dividi como segunda parte, então eu não comprometi o corpo do livro original e botei uma segunda parte. E assim, o meu, por sorteio, foi o primeiro livro. Não foi marmelada, não. E os nossos, uma coisa que eu achava muito importante. Nós tínhamos, ensinei todo mundo a fazer a inscrição na Biblioteca Nacional do Escritório de Direitos Autorais, todo mundo com o seu ISBN pessoal. Ótimo, isso aí. Muito importante. Todo mundo dono da sua própria obra. E aí, todos, conforme eu descobri como fazer o livro, então iam todos para a minha casa, todos foram feitos na minha casa, nós ficamos até 3 horas da manhã, mas era uma delícia. E fazíamos, depois que o livro estava montado que eu digo todo digitado, e já com a primeira edição, diagramação, nós fazíamos uma reunião sempre mensal do livro dos próximos livros. E aí todos líamos o livro, fazia cópia para todo mundo. Então, nós éramos os primeiros leitores do livro do colega, porque quantas vezes a gente vai ao lançamento do livro, compra e não lê. Nós éramos os primeiros leitores do livro dos colegas que colaboraram para o lançamento de cada um de nós. Então, todos nós também ganhávamos um livro, porque ninguém fez seu livro sozinho. Então, tinha aquele cunho social da partilha, que eu acho muito importante. Então, partilhávamos o conhecimento, porque tínhamos professores de literatura, tínhamos professores de língua portuguesa, tinha gente que era de teatro, tinha gente de... Todos nós trocávamos o conhecimento na leitura e correção e revisão do livro. Então, quando ele ia para a gráfica, ele ia, muitas vezes, com um monte de gente como revisor. Né? Uma equipe. Sim, era uma equipe de revisão, porque nós muito todos participávamos da revisão do livro do outro. Então, o livro era nosso. Não era um livro, eu sozinho fiz meu livro. Não.
era o nós. Então, desde 2003, nós começamos a fazer o Consórcio Literário Verso e Prosa. Então, 2003, primeiro livro, o meu. Segundo livro, de Ivane Salles, que pertence a Laço. E segundo livro, Remando em Mares Diversos, quem fez a capa, e tinha isso. O meu livro, por exemplo, é uma foto com o meu nome escrito na areia, lá no Recreio dos Bandeirantes. Tudo era nós que fazíamos. Ficou muito bonita, muito bonita. Interessante. O de Ivane, quem fez foi o filho dela, que tinha um problema, era um filho especial que ela tem. E foi feito por ele, um trabalhinho dele, com o aluno de Inéia Amaral, que também era uma consorciada e professora de pintura. Então, todos nós fazíamos uma coisa para o outro. Então, tem várias capas aqui que são... Essa aqui foi feita por Fátima Oliveira. O livro do Júlio, nosso diretor cultural, o primeiro livro dele, está aqui. A capa foi feita por Fátima Oliveira. Ela fez também o do Amarildo. Então, todos nós trocávamos tudo. Era um trabalho muito bonito de partilha. Sem contar os lanches, né? Porque todo mundo levava. Então, tinha uma que levava até macarrão. Uma macarronada. Uma macarronada. Ela dizia assim, não tem nada mais gostoso do que comer. Então, ela morava na Tijuca e era uma pessoa assim, muito... E quantas coisas aconteceram nesse nosso trabalho. Teve uma pessoa que tinha um problema sério, uma jovem tinha um problema sério, e era aluna da FEUC, que os nossos lançamentos eram todos na FEUC. Faculdade de Filosofia aqui de Campo Grande, foi a primeira faculdade daqui de Campo Grande, e eu trabalhava lá como professora de yoga. Então era mais fácil o acesso para mim, e tinha um auditório muito bom, todo equipamento. Cheguei a conhecer. Chegou a conhecer. Então, eu tinha uma infraestrutura, e lógico que das vendas a gente dava um percentual para a FEUC, né? E um professor, assistindo aos nossos lançamentos, viu que uma das alunas precisava entrar para o consórcio porque iria resolver os problemas psicológicos dela. Então, foi uma das pessoas que veio para a gente, e a pessoa mudou, a pessoa foi terapêutico para ela, entendeu? Colocar as poesias dela para fora. E ela tinha umas poesias assim, fecerinas, meio bem ousadas, porque ela tinha tido problema de abuso e tudo, então tudo isso aparecia E aí eu tive aquela conversa. Então eu já era terapeuta sem saber que era há muito tempo. Então as minhas conversas com ela fez com que ela reescrevesse os poemas, e é um livro lindíssimo, que todos podem ter acesso, porque todos podem ler, porque tem uma outra linguagem, quer dizer, falando a mesma coisa, mas com outro linguajar, né? E de outra forma, os sentimentos falados de outra forma. Então tem várias histórias aqui em cada livro desse que está aqui. E por conta de fazer desse lançamento em 2003, quando aconteceu a Bienal, nós tínhamos já 3 livros lançados. A Bienal normalmente é em setembro, e nós tivemos então tínhamos já 3 livros lançados. Participamos então, porque boa parte de nós era associado ao Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, que era lá na Tijuca, e eu consegui o acesso. E eu era da Neuci, que era meu marido na época, era diretor, então foi fácil a gente colocar os livros do consórcio no Sindicato dos Escritores. Tinha né? uma linha de Tinha. acesso, né? E éramos todos associados. E aí estava passeando pela Bienal, colhendo trabalhos, uma doutora em língua portuguesa, a doutora Helena Parente Cunha, e escolheu no Sindicato dos Escritores os nossos 3 livros.
que ela estava procurando livros de mulheres. Então, foi feito então um trabalho de doutorado na UERJ, pela doutora, além do cânone Vozes Femininas Cariocas Estreantes na Poesia dos anos 90. Então, eu, Carlota Duarte e Ivane Salles estamos nesse livro, estudados pelos mestres da língua portuguesa, e tem aqui a crítica sobre pelo nosso fazer poético. Então, é uma coisa assim, a gente precisa mostrar a cara, realmente. A gente não pode ficar restrito, né? A gente precisa divulgar o trabalho que faz. Então, por conta disso, por conta do resultado dessa divulgação e vendo que a gente precisava expandir, eu criei um outro projeto. Quer dizer, além do circuito literário, pertencíamos ao circuito literário Conversa com Verso. Criamos o projeto Consórcio Literário Verso e Prosa. E dele nasceu o Janela Literária, que foi a nossa participação na 13ª Bienal do Livro. Agora a gente vai conversar sobre o Janela Literária no próximo bloco. A gente já volta. Muito bom. O pessoal aqui da nossa produção aqui já está... Ok. Uhum. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. E voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. E lembrando que você acessa a nossa TV, a Lazo TV, no YouTube. Você tem aí o link na descrição, está aí na descrição do vídeo o link, você vai acessar, tá bom? E você pode conhecer mais ainda sobre a nossa Academia Lazo, Academia de Letras e Artes da Zona Oeste. Você pode, aí também está no primeiro comentário, aí no link fixado no primeiro comentário. Você pode acessar o site da Lazo. Lá tem muita coisa, né, dos nossos acadêmicos, e você pode conhecer muito mais ainda sobre o trabalho sendo feito. E a gente continua aqui, eu continuo aqui com a belíssima Sônia Abreu, que está aqui abrilhantando, né, nos dando esse prazer. E, como prometido, a gente vai falar sobre aqui, vai falar sobre a Bienal. Que foi o desdobramento, né, do Consórcio Literário Verso e Prosa, porque nós precisávamos divulgar o trabalho. Então, na 13ª Bienal do Livro, que foi em 2007, nós criamos também um projeto do estande Janela Literária. Janela Literária foi o primeiro estande do autor independente na Bienal do Livro. Então, isso causou assim, um espanto para os editores, para as grandes livrarias, e nós fomos, então, convidados a participar de alguns programas, inclusive o programa Atitude, que tinha naquela época na TVE, para falar sobre o consórcio e sobre como fizemos o estande. E fizemos o estande também da mesma forma que fizemos o consórcio. Era uma continuação. Então, parcelas por mês, todo mundo. Naquela época, R$30 por mês. Cada um que queria participar do estande Janela Literária, nós depositávamos na caderneta de poupança e fazíamos muitos almoços na minha casa. Minha casa tinha um palco, sabe? Então era show, sarau e almoço, e todo mundo gosta muito da minha carne assada. Então tinha muito, fiz muita carne assada, muita coisa. E fazíamos uns almoços com muita cultura, com muita gente participando e colaborando, né, para que a gente tivesse uma renda maior para o estande, que naquela época nós gastamos mais ou menos uns R$18 mil no nosso estande. Nosso estande de 20 metros quadrados, um estande grande, no pavilhão azul, não foi aqueles cubículos no pavilhão vermelho. Um negócio bacana, né? Não, em grande estilo. Naquela época, a televisão maior que tinha era de 29 polegadas.
Então eu contratei o Eli de Oliveira, que é um maestro e é uma pessoa assim, interessada em fazer o registro das coisas aqui em Campo Grande. Ele se preocupa muito com registrar a história de Campo Grande, o registro da história do Teatro Arthur Azevedo, o registro da lona cultural, o registro, todas as coisas assim importantes para perpetuar a nossa história. O Eli se preocupa com isso. E foi o Eli que contratei o Eli para um estande, para que a gente fizesse um histórico de cada um dos nossos autores. Eram uns 32 autores. Então, passamos, assim, acho que foram 2 ou 3 finais de semana, gravando lá em casa a historinha de cada um, poema principal e história. E ele fez uma edição e nós passávamos aquilo direto na televisão. Entendeu? O tempo todo. Então, o autor até não estava lá, mas a imagem dele estava lá e a obra dele também estava sendo divulgada, além do livro fisicamente estar lá, e todos nós trabalhávamos o livro de todos. Nós fazíamos 3 lançamentos de livro por dia e fazíamos mais outros 3 saraus. Então, foi um movimento muito grande. Nós chegamos a movimentar no nosso estande, mais dos 600 mil pessoas que visitaram a Bienal, mais de 2 mil pessoas visitaram o nosso estande. Isso no livro, hein? De registro, no livro. O que foi registrado, né? O que foi registrado. Conseguimos vender 683 livros. Movimentamos, então, em torno de R$ 7.600. Naquela época, né? Naquela época, em dinheiro, cartão, cupom da prefeitura, tinha cupom de escola, tinha vários tipos de cupom. E uma divulgação assim, muito grande em várias mídias, né? Na televisão, em algumas estações de FM, de rádio, alguns jornais, Jornal da Universidade Estácio de Sá, Rádio da Universidade Estácio de Sá. Então, foi uma divulgação assim, muito grande. E vários dos nossos autores passaram a ser convidados para outros eventos. Começaram a ser solicitados. Porque ficaram conhecidos. Entendeu? Então, foi uma coisa assim, muito grande, bem trabalhosa, mas nessa época eu tinha o CNPJ, eu tinha uma livraria, então eu tinha um CNPJ que me dava essa oportunidade de colocar as nossas obras. Não coloquei nada na minha livraria, não. Era tudo do consórcio e dos autores que tinham participado desse outro projeto. Tinha alguns poucos que não eram daqui do consórcio. Tinha até um menino que entrou no último dia e pagou todas as parcelas de uma vez para participar de Niterói, para participar do nosso estande. Alguém tinha falado, ele tinha ouvido falar. Já tinha sido uma repercussão. Já tinha sido. No último dia, ele pediu. Agora, imagina se naquela época tivesse a internet. Não tinha internet. Tem uma repercussão dessa. Sim. Tudo no boca a boca, tudo no cada um divulgando da forma mais. Que conhecia, né? Para os seus amigos. Pessoal, tudo pessoal. E essas coisas todas que eu fiz na vida me deram, e mais a minha livraria, me deram a chance de participar, de ser convidada a participar, e eu fiz vários cursos pelo Sebrae, do Guia das Empreendedoras Fluminense 2008-2009, publicado pelo Sebrae. Esse trabalho me deu a oportunidade de participar desse projeto do Sebrae, Mulheres Empreendedoras Fluminense, de 2008 e 2009, e eu tirei, e aqui houve então, através da minha livraria, já que o CNPJ usado foi minha livraria, né?
Então, teve que era a minha razão social é que eu entrava na escola, né? Não só isso, mas todos os projetos. Foi pelo conjunto da obra. Conjunto da obra. Agora, hoje a Alaso. O que eu faço na Alaso? O que você está aprontando na Alaso? Bom, eu sou a vice-presidente, né? Fundamos junto com Ieda e mais os companheiros fundadores. Fundamos também, junto com a academia, a editora Alaso, e como eu tenho essa experiência de livro, e Ieda também tem experiência de livro, que ela também edita. Então, já editamos alguns livros, já fizemos a Antologia 1, Antologia 2, fizemos a Antologia do Bom Dia Poesia. Nós não queremos fazer isso tudo sozinhos. Nós queremos que mais gente faça parte da Alaso. Então, queremos convidar a você que está nos ouvindo, que está nos vendo, que vê um trabalho assim, que pode ser feito por qualquer pessoa, não é preciso ser especial para ser escritor. Uma vez eu fui convidada para dar uma palestra numa escola, porque vamos chamar a escritora Sônia Abreu. O pessoal achava que escritora, as criancinhas, né? Que escritora era uma pessoa do outro mundo. Não, pode pegar. O escritor é alguém que escreve. Só escreve, bota para fora de uma outra forma, na forma escrita, aquilo que pensa, aquilo que sente, né? Então queremos convidar você também para fazer parte da Alaso. Pode ser autor, pode ser ator, pode ser músico, pode ser compositor, pode ser pintor. Você pode ser a forma que você melhor expressar o seu sentimento e as coisas que você pensa. Você é convidado a vir com a gente, porque a Alaso é a Academia de Letras e Artes, né, da Zona Oeste. Então, todos estão convidados a vir com a gente, a participar, né? Estão com a gente, com todos os que já estão aqui. Alguns são ainda oriundos do consórcio. E vamos fazer com que a cultura da Zona Oeste seja mais mostrada, né? Como originária da Zona Oeste. Porque às vezes a gente fala da cultura do Rio de Janeiro, mas esquece de dizer que ela nasceu na Zona Oeste. Quantos artistas que têm projeção hoje começaram aqui, começaram na Zona Oeste, começaram os seus primeiros passos, aquilo que aprendeu. Rafael Portugal, por exemplo, de Campo Grande, né? Isso. Uma porção deles, um monte, né? Zeca do Trombone, um monte deles. A Nice Carvalho, toca cavaquinho, tocou muito tempo no Japão, e um monte de gente daqui. Então, vamos mostrar o que nós temos de bom. Não é só aparecer na página policial. Nós temos muita coisa boa para mostrar e precisamos divulgar e fazer com que mais pessoas participem do movimento cultural. E que as crianças, os jovens, estejam junto com a gente, porque o futuro está com vocês, né? É isso aí, recado dado. Então a gente termina aqui o nosso primeiro, 30 minutos, superou os 30 minutos, 30 minutos de prosa. E lembrando que você acessa aí no link do vídeo, aí na descrição do vídeo, você acessa o site da Alaso, você acessa todas as redes sociais da Academia de Artes e Letras da Zona Oeste aqui da cidade do Rio de Janeiro. Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi um prazer participar e dar esse pontapé inicial, né? Exatamente. Você já viu que eu sou uma bandeirante, eu sempre começo. E vamos que vamos. Isso aí. Gente, beijo no coração e até a próxima. Até a próxima.